Olá, pessoas! Aproveitando que eu estou gravando uns vídeos lendo o Robinson Crusoe, eu vou hoje gravar um pouquinho sobre literatura, sobre o que faz essa forma de escrita, né? A palavra usada para criar arte, ficção, que não é sinônimo de mentira, né? Mas isso a gente conversa outro dia. Eu quero aproveitar um pouquinho da minha formação. Então eu vou só ler uns dois trechinhos, um sobre literatura e um sobre narrador-personagem, que é o tipo de narrador que a gente tem no Robinson Crusoe, que eu comecei a ler, a gravar e vou seguir, né? Então eu estou lendo um livro de teoria, forma e sentido do texto literário, que eu tenho há alguns anos, desde a minha primeira pós-graduação. Então, os trechos que eu separei são esses, né? Mais certo do que limitar o papel da literatura na vida social é admitir sua plurifuncionalidade. Além da função estética, arte da palavra e expressão do belo, uma obra literária pode possuir concomitantemente a função lúdica, provocar prazer, a função cognitiva, forma de conhecimento de uma realidade objetiva ou psicológica, a função catártica, purificação de sentimentos, e a função pragmática, pregação de uma ideologia. Concluímos essas considerações sobre as funções da obra de arte literária transcrevendo o pensamento da poetisa Cecília Meirelles. Então, o que a Cecília Meirelles pensava sobre literatura? A literatura nos mostra o homem com uma veracidade que as ciências talvez não têm. Ela é o documento espontâneo da vida em trânsito. É o depoimento vivo, natural, autêntico. Quando um poeta canta, é que nele se operou todo um processo de síntese. Sua sensibilidade, sua personalidade, recolheu os elementos esparsos do momento, da raça, da terra, dos contatos sociais e espirituais, todo o complexo da vida, na receptividade ativa e criadora de um homem, pode produzir máquinas ou leis, sistemas ou canções. Mas as canções parece que vêm muito mais diretamente da sua origem à sua forma exterior, ou então talvez abram mais facilmente passagem até as almas, porque por elas se aproximam distâncias, se compreendem as criaturas, e os povos se comunicam suas dores e alegrias sempre semelhantes. Então, aqui só uma explicação, né? A Cecília Meirelles já viveu há bastante tempo, e quando ela fala aqui em homem, né, a literatura mostra o homem como uma veracidade, ela está falando, utilizando o homem para falar da espécie humana, ok? Eu digo isso porque hoje em dia nós temos, inclusive na linguagem, enfatizado o papel da mulher, e isso é muito importante, mas a Cecília é de um tempo anterior, tá? Quando ela fala em homem aqui, ela está se referindo à espécie humana. Então, por que isso ajuda? Robinson Crusoe, que eu estou lendo, é uma obra que foi escrita em 1719 por um inglês, e aí, né, a gente pode pensar, por que isso me importa em 2023? Eu não sou um homem, não sou um inglês, né? Mas por isso, porque a literatura traz fatos, às vezes baseados em fatos reais, né, não necessariamente com aquela pessoa. Então a gente vai ver no Robinson Crusoe algumas preocupações, algumas questões com naufrágios de navios que realmente aconteceram, né? Não aconteceram com o autor que está narrando o livro. Aquilo tudo é criado, né? Ficção não é necessariamente mentira. Algo que poderia ter sido, algo construído no mundo ficcional. Por isso que eu gosto, né, de literatura. E o outro trechinho que eu quero ler é sobre narrador personagem, no caso narrador protagonista, que é quem narra o Robinson Crusoe. Quando eu for lendo outras obras, eu vou acrescentando aos poucos
informações básicas que podem ajudar na leitura. Você pode me perguntar, se eu não conhecer teoria literária, ainda assim eu posso aproveitar uma obra de literatura, um romance? Sim, a gente lê a obra literária com o que a gente sabe, com o que a gente conhece, com o que a gente é. E isso interfere no quanto da obra nós entendemos, né? Por isso que eu estou acrescentando algumas informações. Eu aprendi com os meus professores, me ajudou muito a aproveitar as obras que eu gosto. Então, narrador protagonista. O eu que narra se identifica com o eu da personagem principal que vive os fatos. Trata-se de um ator que acumula o papel de sujeito da enunciação e de sujeito do enunciado. A mesma pessoa, o mesmo personagem que escreve sobre o que aconteceu foi quem viveu o que aconteceu. Esse é o narrador, personagem protagonista. Ele nos conta uma história por ele vivida, a história de uma parcela de sua existência. É por intermédio de seus olhos e de seus sentimentos que são apresentados os elementos constitutivos da narrativa, os fatos, as outras personagens, os temas e os motivos, as categorias do tempo e do espaço. Em algumas narrativas, a personagem central faz uma sondagem na profundidade da sua consciência, misturando sensações presentes com lembranças do passado. É o chamado romance de introspecção psicológica, de fluxo de consciência, não é o caso do Robson Crusoe necessariamente, no qual a técnica normalmente usada é o monólogo interior. Então, que autores nós vemos esse tipo de narração? Dostoiévski, Virginia Woolf, Marcel Proust, William Faulkner, James Joyce, o Ulisses de Joyce, que se passa em um único dia, uma obra enorme, em algum momento eu vou ler, se passa em um único dia. Por que é uma obra tão grande, tão extensa de páginas? Por isso, porque tem muito fluxo de consciência, muito do que o personagem pensa, sem estar conversando com ninguém, simplesmente pensa, rememora, reflete sobre a sua vida. Clarice Lispector são mestres desse tipo de focalização. Então, por hoje, eu queria só deixar umas explicaçõezinhas básicas. E uma outra questão, eu escolhi o Robson Crusoe para começar o canal, além de eu gostar da obra, de eu estar com uma edição muito boa da editora Ubu, porque é uma obra de domínio público. O que é uma obra de domínio público? Como vocês sabem, as obras de arte, músicas, filmes, os produtos da inteligência das pessoas geram direitos autorais, as editoras contratam, enfim. O autor de uma obra tem direito, e é justo que ele receba pelo que ele produziu. Após 70 anos do falecimento do autor, as obras cessam de precisar pagar direitos autorais aos herdeiros ou a quem for detentor, da obra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você pode comprar alguma edição do Robson Crusoe para ler, pode ler online, de graça, sem estar cometendo crime. Pode ter um leitor, um Kindle, e pode encontrar uma versão gratuita da obra. Então, isso facilita. Se alguém quiser ler, aproveitar que eu estou lendo Robson Crusoe e ler, isso facilita. Provavelmente, o que eu estou planejando para colocar no canal de início são obras de domínio público, século XVIII, XIX, Orgulho e Preconceito, por exemplo, Sherlock Holmes, que eu gosto muito, mas por enquanto eu vou ainda produzir muitos vídeos lendo o Robson Crusoe. Boas leituras!